sobre o primeiro dos princípios que Bert Hellinger identificou como sendo importantes na consciência, que é o princípio do pertencimento. Então, todos nós temos uma consciência que fica leve e pesada à medida em que nós violamos esse princípio de pertencimento. Consciência leve nesse sentido significa fazer aquilo que se faz no nosso grupo. Quando nós fazemos aquilo que se faz no nosso grupo, sentimos consciência leve. E quando fazemos algo muito distinto do que se faz no nosso grupo, sentimos consciência pesada. Mas Hellinger viu que esse princípio de pertencimento também atua na consciência coletiva do sistema. Eu gostaria aqui de fazer uma analogia sobre o que é essa consciência coletiva do sistema. A melhor metáfora que eu já encontrei para isso foi a minha mulher que desenvolveu. Ela disse que essa consciência é como se fosse uma galinha choca. E na verdade, se vocês imaginarem uma galinha choca, ela anda com diversos pintinhos que foram ali colocados porque nasceram de ovos de diferentes galinhas. Não é assim? A gente põe ovos de diferentes galinhas, ela choca, então esses pintinhos nascem todos diferentes. Uns nascem parecendo uma bolinha de ouro, né? De tão lindos. E outros estão feios, assim, desengonçados, pescoço pelado, às vezes, né? Ela anda com aqueles pintinhos ali pelo quintal, uns são bem comportados, ficam perto dela, outros ficam assim meio atrevidos, saem para lá. No final do dia ela recolhe aqueles pintinhos, mas a asa da galinha se estende sobre todos eles com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho. Para a galinha não há distinção, todos os pintinhos pertencem. Essa consciência coletiva da família também age como uma galinha choca. Para essa consciência, todos nós somos contidos de uma maneira que pertencemos igualmente. Não importa se a gente tenha vivido muitos anos ou pouco tempo, não importa se inclusive se as pessoas já morreram, elas continuam pertencendo a essa consciência da família. E o que ocorre aí? Essa consciência deseja manter essa coesão e essa união do grupo familiar a qualquer preço. Quando alguém é excluído, então mais tarde outra pessoa assume o comportamento da pessoa excluída e repete seu destino. E mais curioso é que isso acontece de maneira ainda mais intensa se a pessoa que repete o comportamento muitas vezes nem sequer chegou a conhecer a pessoa que é excluída. Muitas vezes, então, uma pessoa que vem depois, por exemplo, um sobrinho repete o destino de um tio que ele nem sabia que morreu antes. Quem é que pertence a essa consciência? Bom, Hellinger definiu que existe um pertencimento aí estabelecido através de duas categorias. A primeira é aquelas pessoas que pertencem por laços de sangue. Então estão incluídas aí nossos irmãos, meio-irmãos, nossos pais, logicamente os irmãos e meios-irmãos dos pais, que portanto são nossos tios, nossos avós, irmãos desses avós e meio-irmãos, os bisavós e assim por diante. Todos aqueles que estão ligados a nós por uma linhagem de sangue. Entretanto, Hellinger também percebeu de maneira empírica e através da nossa observação também de muitos anos, de quase 2 décadas trabalhando com isso, nós também podemos perceber que é verdade. Empiricamente a gente pode perceber que não apenas esse grupo ligado por nós, por laço de sangue pertence, mas aquilo que ele chamou de ligações ou vínculos de destino. Nesse quesito existem 2 tipos de vínculos de destinos possíveis. Em primeiro lugar, aqueles que estão ligados a nós por laços sexuais. Então, os nossos parceiros sexuais anteriores, pelo menos 4 categorias com certeza. Aqueles com o qual nós tivemos relacionamento sexual com amor. Aqueles que nós tivemos gravidezes, tenham essas gravidezes sobrevivido ou não, ou seja, se eu tive uma criança com uma mulher, mesmo que essa criança não tenha sobrevivido, forma-se um vínculo entre eu e essa mulher. Terceiro, promessas de casamento. Quarto, sexo com defeito com violência, ou seja, estupros. Nessas 4 situações, cria-se um vínculo sexual. E isso vale tanto para os meus vínculos sexuais, quanto para os vínculos sexuais dos meus pais, quanto dos meus avós e assim sucessivamente. Essas pessoas que estão vinculadas permanecem vinculadas. Um segundo grupo, também de vínculos de destino, são aquelas pessoas que dão uma vantagem ou uma desvantagem existencial à família. No quesito vantagem existencial, nós temos, por exemplo, pessoas que salvam a vida de alguém da família. Também escravos que anteriormente deram uma vantagem existencial à família porque essa família enriqueceu em função do trabalho desses escravos. E no quesito desvantagem existencial, nós temos os assassinos, por exemplo, ou aqueles que prejudicam seriamente a família. É estranho aqui dizer então que assassinos ou pessoas que prejudicam a família
estão conectados por vínculo com essa família, mas é o que a gente observa na prática, ou seja, isso tem um efeito, e é compreensível que então a essas pessoas não seja dado o direito de pertencer, e muitas vezes ninguém quer saber deles, ninguém quer dar o direito de pertencer à família a um assassino que matou alguém da família, e isso é muito compreensível. Porém, o efeito disso nessa consciência coletiva é que então mais tarde nessa família surge alguém que repete o destino do assassino e se torna ele próprio também um assassino. Eu peço aqui a vocês que não acreditem em nós, mas verifiquem por si mesmos as evidências que surgem a partir daquilo que nós podemos observar, verificando gradativamente a história das diversas famílias e como é que isso sucede desse jeito. Bert nos deu uma prova especialmente útil quando ele nos contou a história de um encontro com um índio que ele teve no Canadá, e esse índio disse para ele que na cultura dele não existia uma palavra para justiça, nem uma palavra para injustiça, eles simplesmente não conheciam o conceito de justiça ou injustiça. Então Bert pergunta, e como é que vocês fazem quando uma pessoa, por exemplo, mata a outra? Ele disse, olha, nós devemos considerar que se uma pessoa mata uma outra pessoa de sua própria tribo, isso é muito estranho. Ou essa pessoa está doente, ou ela precisa de instrução. Seja como for, a tarefa de dar instrução ou cuidar dessa pessoa até que ela se restabeleça cabe à família da vítima, que adota o assassino e cuida dele até que ele se restabeleça, e posteriormente essa pessoa que matou um membro da família é incorporado a essa família e substitui a pessoa que ele matou no trabalho. O Bert disse que ficou chocado, e ainda mais chocado pelo fato de que o índio mostrava nítidos sinais de que ficou surpreso quando ele perguntou, o que é que você faz quando alguém mata uma pessoa? E ele quase olhou assim, como? Por que alguém mataria uma pessoa da sua própria tribo? Isso deixava claro que lá nesse grupo, esse tipo de acidente ou situação praticamente não acontece, bem diferente do que nós observamos na nossa cultura, onde, vezes sem conta, a violência produz na outra geração e na outra geração e na outra geração uma repetição do processo de violência, a vezes sem fim. Ordem. O princípio de ordem dentro dessa consciência que o Bert nos demonstrou, ele atua de uma forma bem simples. Na família, a ordem é dada pelo fato de que alguém chega antes no sistema familiar do que outra pessoa. E essa ordem, ela produz, portanto, uma hierarquia natural. Por exemplo, eu tenho pais que, por sua vez, têm filhos, esses filhos crescem, eles vão crescer, então depois vão ter também eles filhos, então eu vou ter avós, pais e netos, num fluxo de hierarquia absolutamente natural. Nós até chegamos a brincar e dizer que essa ordem natural da família, ela pode ser expressa de uma maneira bem simples. Quem vem primeiro, quem vem em seguida, ou quem vem depois, ponto. E costumamos brincar que a parte mais importante desse princípio é o ponto, porque nada que você fizer vai modificar essa ordem natural. Entretanto, é preciso esclarecer muito bem aqui que essa ordem natural não pressupõe obrigatoriamente obediência. É uma ordem de respeito, é uma ordem de amor. E significa muito mais respeito do que qualquer outra coisa. Não tem a ver com a hierarquia militar, por exemplo, onde uma pessoa precisa obedecer a seguinte. Na verdade, se nós observarmos dentro das famílias, a obediência pura e simples não levaria a humanidade à frente, já que se uma geração repete e copia e obedece totalmente o que a geração anterior fez, então não haveria evolução. É esperado, portanto, que haja uma certa desobediência de uma geração em relação à geração anterior, já que muitas vezes uma geração quer que a outra faça aquilo que ela quer que seja feito, sem observar que existe uma evolução de contexto. Se nós fizermos exatamente aquilo que os nossos pais fizeram, a humanidade não evoluiria. Porém, essa desobediência também precisa ser feita dentro de uma postura de extremo respeito pelo que aconteceu antes. Bert tem uma frase bonita nesse sentido, que os filhos podem desobedecer os pais com uma postura que seria mais ou menos descrita da seguinte maneira, como se eles estivessem diante dos pais e dissessem, por favor, papai e mamãe, me olhem com carinho se eu fizer as coisas um pouquinho diferente do que vocês fizeram. E assim, através dessa postura respeitosa, a desobediência produz um bom efeito e leva a uma adaptação do contexto para a nova geração em relação à anterior, sem, contudo, desprezar a contribuição enorme
e sem deixar de ser grato a tudo que a geração anterior fez pela nova geração. Essa ordem produz toda sorte de bons efeitos quando é obedecida. Por exemplo, ela faz com que a nova geração tenha geralmente um destino mais leve e frequentemente mais recursos e possibilidades do que a geração que a antecedeu. E todo tipo de efeito desastroso quando é desobedecida. Vale dizer que o desobedecer dessa ordem não tem a ver com o que é feito, mas com essa postura com a qual uma geração lida com a geração anterior. Se existe desrespeito a essa ordem fundamental, o que nós observamos então ao longo do tempo é uma progressiva falha ou dificuldade de fazer com que os projetos sigam à frente, de tal sorte que a geração que desrespeita essa ordem natural, ela tende a falhar ou muitas vezes adoecer seriamente, ou às vezes as duas coisas simultaneamente. Com isso, nós não queremos dizer que exista aí um princípio kármico ou muitas vezes uma maldição, mas simplesmente a atuação dessa consciência que, através da repetição, busca incessantemente restaurar essa ordem natural. Um exemplo típico são os filhos que condenam e julgam seus pais porque muitas vezes eles tiveram muitos conflitos e acreditam no seu coração intimamente que eles teriam feito melhor do que os pais no manuseio de toda aquela situação. Então esses filhos têm recriminações sérias, julgamentos muito exacerbados contra os pais ou críticas, onde no fundo se sentem mais capazes do que os pais de levar uma vida de casal com mais sucesso e menos briga, menos conflito, menos tudo. Mas o que nós observamos quando verificamos o que acontece posteriormente na vida dessas crianças? Nós observamos que essas crianças, depois, à medida em que crescem, elas também têm relacionamentos de casal bastante tumultuados, quando não mais tumultuados do que aquilo que os pais vivenciaram antes. Às vezes elas nem sequer conseguem sustentar um relacionamento de casal que dure. Então nós podemos observar que aí atua um princípio onde essa consciência, através desse processo de falha progressiva e através da dor e do sofrimento criado por essa repetição desastrosa, leve a pessoa envolvida a refletir e se conscientizar de que ela, na verdade, não é mais capaz do que os pais de lidar com a situação conflituosa em questão. Talvez aí essa pessoa possa voltar aos pais e dizer, numa postura humilde: queridos pais, eu achei que eu sabia o que era melhor para vocês, mas na verdade eu não estou fazendo melhor do que vocês. Queiram, por favor, me abençoar e me dar o seu amor e olhar para mim com carinho, se eu apenas fico na posição de filho e não mais interfiro no seu relacionamento de casal. Na verdade, mamãe, para mim é uma bênção que você tenha escolhido esse papai, porque foi assim que eu vim. Para mim, papai, é uma bênção que você tenha escolhido essa mamãe para mim, porque foi assim que eu ganhei a minha vida. Eu sou de vocês apenas o filho. Quando a gente consegue então chegar a esse movimento dentro da alma, no fundo do nosso sentimento, e fazermos isso com sinceridade, essa ordem essencial é restaurada e então novamente nós podemos sentir o fluxo do amor de uma geração para outra, e aí inicia-se um processo de reordenação que leva a colocar essa ordem essencial novamente no lugar, com todos os efeitos que correspondem.